Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia! Quem está sentindo a glória? Aleluia! A mensagem de hoje, o título dela é A Ordem do Tempo. Amém. Aleluias, amém? Pode se assentar glorificando o santo nome daquele que te formou. Aleluias. Quando nós lemos este trecho da palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos refletir o que é tempo. Primeiramente, quando nós estudamos no decorrer da palavra, quem estuda teologia vai entender que Deus abriu uma lacuna na eternidade. E essa lacuna se chama tempo, a qual eu e você, todos nós que estamos debaixo dos céus, estamos nessa terra, estamos sobre este tempo. Mas eu quero te dizer que para Deus o tempo não é como nós pensamos. Aleluias. E nós vamos entender o significado de tempo. Entenderemos um pouco melhor essa noite. Primeiramente, quando você procurar o significado no dicionário ou em outros lugares, você vai buscar e você vai entender que antigamente, na mitologia grega, nós vamos ver que havia, se referindo a tempo, Cronos. Segundo a mitologia grega, era o deus do tempo. Nós vamos ver outros significados de tempo. Tempo, o segundo significado, tempo calculado, subordinado ao relógio. Terceiro significado de adjetivo. O quarto significado que exprime noção de tempo. E o quinto significado, que é o verbo do cronizo, que é derivado de cronos, que é o tempo de ação. Enfim, tudo entendemos que significa tempo, ou seja, ação. E aí nós vamos na palavra do Senhor, porque nós lemos aqui em Eclesiastes 3, mas nós vamos percorrer a Bíblia e entendemos o que Deus nos tem falado através do tempo. E quando nós vamos ver lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que o Senhor, ali no início, inicia-se ali a criação. Nós vemos ali o tempo do Senhor formando, organizando toda a terra. E aí o Senhor já nos chama a atenção de organização. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus não é um Deus desorganizado. Ele tem o tempo certo. Ele coloca as coisas no lugar determinados. Nós vamos ver no livro de Gênesis que o Senhor vai colocando terra para onde tem que ser terra, que o Senhor vai colocando céu para onde tem que estar o céu, que o Senhor vai colocando água para onde tem que estar a água. E aí nós entendemos na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que o Senhor coloca as coisas em ordem em nossa vida, porque nós não andamos de qualquer maneira, nós não andamos de qualquer jeito, mas nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Vamos entender que o Senhor, que o nosso Deus, o Deus Criador, Ele organizou tudo, colocou toda a terra em ordem. E aí se passa uma referência, que no sétimo o Senhor descansou. Não quer dizer que o Senhor ele precisa de descansar, porque Ele tem todo o poder. Mas Ele nos traz uma representação aqui simbólica, dizendo que para nós, seres humanos, nós precisamos descansar nele. Porque nós não descansamos
em nós mesmos, mas sim descansamos no Senhor, porque Ele tem todo o poder. Repita comigo: o Senhor tem todo o poder. Vai lá, o Senhor tem todo o poder. Agora eu te pergunto, com um dedo de profeta, aponta aí o dedo para o seu irmão com o dedo de profeta e pergunta para ele: se o Senhor tem todo o poder, vai, fala aí com ele. Se o Senhor tem todo o poder, por que você ainda teme? porque você ainda teme. Aleluia. Ai, aí no livro de Gênesis nós vamos entender que o Senhor, Ele cria quem? O homem. No tempo, na hora certa, eis que Deus olha ali para a terra e vê que precisa de ali alguém cuidar dessa terra. E ali o Senhor cria o homem, a sua imagem e semelhança. Nós vamos entender que depois o Senhor ali forma o que? A mulher, Ele cria a mulher. E ali está o casal, no tempo de Deus, para a obra do Senhor. E aí nós vamos percorrendo a Bíblia e vamos entender que o nosso Deus, que sobre a palavra dele é a ordem. Porque entendemos no livro de Gênesis que o Senhor dá a palavra, porque Ele diz: haja, e aquilo acontece. Então sobre a palavra do Senhor acontece. Assim é para a nossa vida. Sobre a palavra dele acontece. Não adianta eu falar para você que vai acontecer se Deus não me mandar falar. Se Deus antes não falar no céu, não bradar. É sobre a palavra de Deus que há ação, que acontece, que há o sobrenatural. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Ele é Deus. Então, sobre a ordem de Deus. Então, na ordem do tempo, percorrendo a Bíblia, nós vamos ver que Noé foi o homem que foi chamado por Deus para fazer uma obra nessa terra. E aí nós vamos ver a ação do tempo. Nós vamos ver que Noé pregou para aquela humanidade daquele tempo. E aquela humanidade não o aceitou. Mas Noé continuou. Aí o Senhor fala conosco: você está pregando, você está falando, você está insistindo, não estão te ouvindo. Mas o que o Senhor nos fala? Continua, segue, não para. Porque Noé ficou muito tempo pregando, ficou no tempo preparando a arca. Mas aí eu quero te dizer que a pregação de Noé não foi em vão, porque entrou ele e sua família, eles foram salvos. A salvação é para a sua casa, a salvação é para o seu lar, a salvação é para a sua parentela. Aleluia! O Senhor, Ele traz. Ele traz. O Senhor, Ele traz. Porque Ele é fiel. Às vezes você está querendo desistir de orar. Às vezes você está querendo desistir de fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer um rápido testemunho. Demorou muito tempo meu pai vir para a presença do Senhor Jesus. E foram muitas lutas, eu e minha mãe orando, buscando, clamando, chorando, implorando ao Senhor. E muitas vezes pensamos em desistir, mas o Espírito Santo não nos deixou desistir. Porque o mesmo que nos chamou é o mesmo que tem a ordem do tempo. Aleluias, o mesmo que nos chamou, que é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que garante. E chegou o tempo e chegou a hora. Meu pai veio para a presença de Jesus e graças a Deus hoje é diácono na casa do Senhor. Então eu quero te dizer que aquele que te chamou assim como chamou a Noé, ele garante a ordem do tempo para Noé. E aí nós vamos percorrer a Bíblia mais um pouco e vamos ver a ordem do tempo para
aquele povo que queria construir a Torre de Babel. O que acontecia ali? Eles queriam construir uma torre até que tocasse o céu para que não se dividissem na terra, ficassem todos num lugar só. Mas ali o Senhor não aprovou aquela obra. E aí diz a palavra do Senhor que ali o Senhor confundiu aquele povo e falava uma língua que o outro não entendia. E aí foram espalhados. Porque sempre o propósito do Senhor, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o propósito do Senhor da obra, do nome dele ser glorificado em toda a terra. Aleluias. Não é que o Senhor ele se ache, não. Eu costumo dizer isso. Deus é. Aleluia. Deus é, e ponto final. Ele é o Todo-Poderoso, Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus é, e ponto final, irmão. Então ali o Senhor não aprovou aquele projeto. A ordem do tempo do Senhor foi não para aquele povo. Nós vamos percorrer a Bíblia e vamos um pouquinho mais e vamos ver a ordem do tempo para Abraão. O Senhor primeiro diz para Abraão para sair da sua parentela e seguir a trajetória. E aí nós vamos ver na ordem do tempo, queridos, que primeiro sair da parentela. Nós nos dias de hoje, para alguns é fácil, para outros não. Mas o Senhor te desse essa ordem. Pense, reflita. E aí nós vemos ele seguindo na trajetória. E aí vem o que? A promessa do Senhor. E vem a espera. Hoje a missionária Léia estava falando sobre Abraão aqui, está? E falando sobre subir ao monte. E ali ele estava o quê? Com a sua promessa. E aquela promessa dele foi provada, irmãos. Porque na ordem do tempo de Deus, ele prova você para ver quem é o maior. Se é ele que é o maior na sua vida, se você ama ele acima de todas as coisas ou não. E a ordem do tempo, aleluia, o Senhor provê ali o que? Um cordeiro representando a Jesus. Amém. Porque o homem não pode se salvar por si, mas através de Jesus. Só através de Jesus. Aleluia. E aí nós vemos a ordem do tempo no decorrer da palavra para José. José, nós entendemos na história que ele foi um sonhador. Sonhou os sonhos de Deus. Foi o que? Traído pelos seus irmãos. Foi ali jogado na cisterna, foi vendido, foi parar no Egito. Mas tudo no plano do Senhor. Porque às vezes nós não entendemos o plano do Senhor. Às vezes nós não entendemos a ordem do tempo. Mas aquele que é fiel, ele apenas segue sendo fiel ao Senhor. Aleluia. Sem reclamar, sem questionar, porque ele confia no Senhor. Você acha que José, de todas as provações dele, de tudo que ele passou, quando ele chegou no centro do propósito do Senhor, ele não deve ter passado um filme em sua mente de tudo que ele passou e ter entendido que o propósito do Senhor, que o sonho do Senhor é maior que a vontade humana. Porque o homem pode até te julgar, mas o nosso Deus, ele conhece o profundo do coração. E ele sabe a hora exata de te exaltar. A ordem do tempo está chegando para a sua vida, você crê nisso? Do tempo de Deus te dar vitória. Nós vamos continuar percorrendo a palavra e vamos ver a ordem do tempo para Moisés. O que Moisés disse? Para mandar outro lugar dele, porque ele não sabia falar.
Os teólogos vão dizer que ele era gago. Nós vamos entender que Moisés, o Senhor falou para ele que era ele mesmo, que o eu sou iria com ele. E Moisés foi, e Deus realizou grandes coisas extraordinárias, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, não é, irmãos? E nós vamos ver a hora do tempo para o sucessor de Moisés, Josué. Josué temeu. Imagina, irmãos, pegar uma obra tão grande, um povo tão grande, e seguir com aquela obra. Imagina a responsabilidade. Mas o tempo de Deus havia chegado para Josué. E o Senhor falou para ele levantar, e ele foi. Ele obedeceu. A ordem do tempo foi para Josué, para ele seguir. E dentro da história nós vamos ver Caleb, que esperou 40 anos até reivindicar a sua bênção, reivindicar. Nós vamos entender na palavra que ali havia as terras, né, da promessas foram divididas, e ali Caleb foi ali, né, um dos últimos ali. Ele pediu, né, a sua parte, e a parte que ele pediu, né, das terras da promessa era uma terra que tinha gigantes, mas ele não temeu, irmãos. Ele tomou-se da fé e foi para vencer. E aí eu te pergunto, qual é a tua promessa? Quanto tempo você está esperando? Qual a sua promessa pessoal que você está esperando? O que Deus te prometeu? Você está olhando que tem tamanhos gigantes, desafios? Você está olhando que tem tanto tempo que se passou e parece que não vai se cumprir? Por acaso o seu Deus envelheceu? Por acaso a promessa envelheceu? Por acaso o seu Deus mudou de ideia? Por acaso o seu Deus desistiu? Por acaso o seu Deus voltou atrás? Por acaso o seu Deus mentiu? Nosso Deus não mente, Ele não falha, Ele não erra, Ele não perde a batalha. Mas no tempo Ele molda o seu caráter. No tempo Ele te faz mais forte. No tempo Ele te prepara. Seguindo na palavra do Senhor, na Bíblia, nós vamos ver a ordem do tempo para Gideão. Gosto muito da passagem de Gideão, da história de Gideão, porque às vezes me pareço com ele, faço prova com o Senhor. Gosto dessa referência dos detalhes, onde Gideão ele foi chamado, ele estava ali no lugar, né? No lagar. Lagar é lugar de pisar uva, irmãos. Mas ele estava fazendo o que ali? Malhando? Malhando o que, irmãos? Trigo. Fala aí. Malhando? Trigo. Malhando trigo. Lugar de malhar trigo não é no lagar, né, irmão? Mas ele estava usando uma estratégia, porque os midianitas, eles estavam destruindo as lavouras, destruindo ali o que o povo de Deus estava produzindo. Ele usou uma estratégia, ele foi para um lugar onde aparentemente, né, não ia dar certo, mas foi. Qual é a estratégia que Deus te deu? E aí ele faz provas, irmãos. Ele pega ali um novelo de lã, né? Coloca ali, pede ao Senhor que na ordem do tempo físico, né? Que aquele novelo ali ficasse seco, tudo em volta, e só o novelo molhado. E depois ele faz outro ali, pede outro sinal ao Senhor que fizesse ao contrário, que ali tudo em volta ficasse molhado, né, do orvalho, e o novelo de lã ficasse seco. E assim Deus fez, irmão. Porque a ordem do tempo, Deus controla tudo. Controla tudo, missionário Aleluia. Deus controla o tempo. É Ele que dá ordem de chuva, é Ele que dá ordem de cessar, é Ele que dá ordem de seca. Deus é Deus. A palavra vem dEle. É Ele quem confirma o teu chamado.
E na ordem do tempo eu não podia esquecer das mulheres de Deus. Aleluias. Tem mulheres de Deus neste lugar, amém? Amém. Ah, não ouvi um amém bem forte, não. Tem mulheres de Deus neste lugar, amém? Amém. Ô, glória. A ordem do tempo de Deus para Ruth. Irmãos, foi o hino que eu louvei, né? Esse hino que é composição minha, Tempo de Sarar a Terra, que conta a história de Noemi e Ruth. As duas, né? Nora e sogra, que seguiram juntas. Viveram um tempo de aflição. Viveram um tempo de luto. Viveram tempos de luta. Viveram tempos de esperar na plantação. Nem pegaram o que plantaram, irmãos. Pegar rabiscos, o que sobrava. Ruth pegou o que sobrava. Mas Ruth viveu o tempo da excelência de Deus, sabendo viver do pouco para viver do melhor depois. Porque Ruth entrou dentro da cronologia do tempo. Ruth é citada ali. Quando nós vamos ver a cronologia ali das pessoas, nós vamos ver que Ruth é citada. Porque ela é o quê? A bisavó, na verdade, do próximo personagem que eu vou te falar. Nós vamos ver que Ruth e Noemi receberam tempo de cura. Que você nessa noite receba o tempo de cura para a sua vida. Eu não sei quantas lágrimas você chorou até chegar aqui na sua trajetória, mas Deus tem o melhor para você. E nós vamos ver, ainda falando sobre mulheres, falando sobre Ana, que foi afligida, foi humilhada, mas foi o que? Mãe do profeta Samuel. Irmãos, eu trago algo bem claro nessa palavra de Ana. Ana entregou Samuel para trabalhar para o Senhor. Irmãos, entrega seus filhos para o Senhor. Porque às vezes nós queremos, né, prendê-los para nós mesmos. E eu não concordo com aquele ditado que a gente cria filho para o mundo. Não. Nossos filhos serão vencedores no mundo, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Consagre os seus filhos para a obra de Deus. Separe os seus filhos para estarem o quê? Entregues para o Senhor. Ana entregou Samuel para uma obra específica. Ele foi um grande profeta e também sacerdote. Agora eu chego no personagem que eu ia falar e aí eu vou dar a encerrada na palavra no desenvolvimento. Personagem Davi. Quem não conhece a história de Davi, até as criancinhas mais novinhas conhecem a história de Davi. Estava lá, menor dos seus irmãos. Eu penso comigo que Davi, ele, enquanto estava cuidando das ovelhas, enquanto ele estava no campo, na relva lá, ele não tinha nem a noção do tempo, irmãos, do que Deus iria fazer. Porque a palavra do Senhor não nos fala que Deus foi falar especificamente para Davi enquanto ele estava no campo. Deus fala para Samuel. Samuel vai lá e Samuel também não sabe quem era, mas aí Deus mostra que era Davi, o menorzinho da casa. E aí Deus faz de Davi um rei de Israel, um grande rei. Mas, aí eu quero te chamar a atenção, ele passou por várias etapas do tempo para chegar aonde Deus queria. Foram vários processos. E aí eu chego no centro da mensagem de Davi. Eu vou percorrer a Bíblia, porque senão eu ia ficar pregando até amanhã aqui. Vou chegar lá no Novo Testamento e falar sobre Jesus. Porque vemos que Jesus é descendência de Davi. E aí Jesus tem a excelência do tempo. Por que Jesus tem a excelência do tempo? Porque Jesus foi provado. Porque Jesus em seu tempo, desde criança até chegar na fase de adolescente, chegar na fase de adulto, irmãos, né? Várias etapas de tempo como ser humano.
E simbolicamente e na parte espiritual, nós vamos ver que Jesus ele chega no processo da agonia da cruz. E quantos de nós chegamos no processo da agonia da luta? Quantos de nós chegamos no processo da traição, irmãos? Quantos de nós passamos por espinhos espirituais nessa terra? Mas ainda que os espinhos nos firam nessa terra, a excelência do tempo do Senhor Jesus, aleluias, lá na glória Ele vai nos coroar com vitória. Lá na glória Ele vai nos coroar com bênção. Se coloca aí de pé, por favor. Glória a Jesus. Deus tem a excelência do tempo. Qual o momento que você está vivendo? Qual a luta que você está vivendo na sua família, na sua parentela, na igreja onde você congrega, no seu serviço? Qual a sua luta interior? Qual é a sua guerra? Deus sabe, Deus conhece. E eu quero te dizer que esperar o tempo de Deus não é fácil. Chorar, lágrimas escondido, lá no canto, dentro do seu quarto, não é fácil. Mas eu quero te dizer que melhor é esperar o tempo de Deus e ver a excelência de Deus. Por quê? Deus te ensina através do tempo. Deus te amadurece através do tempo. Deus te aprimora através do tempo. Ei, vaso, Deus te mostra que você é barro. Através do tempo Ele te molda. Através do tempo Ele te transforma. Através do tempo Ele te faz vaso preparado para ser usado. Que a excelência do tempo esteja transformando a sua vida e te fazendo um servo para ser usado por Deus.